Eu quero ler o texto que eu separei para essa noite. Um milagre extraordinário que Jesus realiza. Um texto também muito conhecido da maioria de vocês. Está relatado no Evangelho segundo escreveu Lucas. O evangelista Lucas. Então abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Eu quero ler, a gente vai fazer a leitura do capítulo 5, do verso 1 ao verso número 11. Eu quero ler na versão da Bíblia NVI. Se a sua não for a NVI, não tem problema. O texto é o mesmo, mas apenas com algumas diferenças, algumas palavras aqui. Mas eu acredito que na NVI, algumas palavras vão nos ajudar a compreender um pouco melhor esse texto. Lucas 5, do 1 ao 11, diz assim o texto bíblico. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Queria que você prestasse muita atenção nessa frase. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, nosso Deus, pedimos agora que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse momento a toda a Tua verdade. Que o Teu Santo Espírito, Pai, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, abra os nossos ouvidos, que a nossa atenção, Pai, esteja voltada para a Tua palavra nesse momento, porque é da Tua palavra o que mais precisamos, Pai. Precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua orientação, precisamos ser consolados pela Tua palavra, mas também precisamos ser confrontados pela Tua palavra, porque é assim que crescemos, é assim que amadurecemos. Então, que a Tua voz, Pai, seja perceptível aos nossos ouvidos nesse momento. Nos conduza e nos fale a todos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Diante de Jesus, a gente tem sempre a possibilidade de ver a nossa história ser completamente mudada. Quero repetir essa frase. Diante de Jesus, a gente tem sempre a possibilidade de ter toda a nossa história mudada, transformada radicalmente. É isso que Jesus está fazendo aqui nesse texto. Está encontrando com um grupo de homens, pescadores, Simão, Pedro, Tiago e João. E aquele encontro é um encontro transformador.
Porque é isso que Jesus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Jesus pode nos abençoar e Ele faz isso. Inclusive nesse próprio texto. Há um milagre acontecendo aqui. Jesus faz coisas extraordinárias. Milagres extraordinários. Jesus tira a gente de condições quase que de inexistência. Ou seja, gente que não tinha condição para existir por conta de doenças. Gente que vivia à margem. Leprosos que eram desprezados. E Jesus cura essas pessoas. Jesus restaura essas pessoas. Jesus chama essas pessoas de volta. Restaura a dignidade dessas pessoas. Jesus faz isso. Mas Jesus também liberta homens e mulheres da escravidão, do pecado, do domínio de espíritos demoníacos. Lembra quantas vezes Jesus expulsou demônios de pessoas, libertando pessoas? Ou seja, devolvendo a sanidade para as pessoas. Porque alguém que está possuído por um espírito maligno está fora de si, perdeu a sanidade. É dominada por espíritos que destroem a sua vida. E quando se encontram com Jesus, são libertas. Então Jesus faz milagres extraordinários, Jesus devolve a dignidade para homens e mulheres, Jesus liberta a gente de espíritos opressores, espíritos demoníacos, devolve a sanidade, devolve a inteireza, para que elas possam desfrutar da vida com beleza, com integridade. Mas Jesus também faz milagres sobre os elementos da natureza. Jesus acalma a tempestade, Jesus acalma o mar. E aqui, diante desses homens, Jesus está fazendo e realizando mais um milagre. Então, Jesus faz todos esses milagres que eu mencionei. Mas, se a gente fosse classificar, o maior milagre que Jesus pode fazer é transformar o coração de um homem. É transformar o coração de uma mulher. É mudar radicalmente a condição do coração de alguém. Eu acho interessante essa autoridade que Jesus tem. Jesus tem autoridade sobre todas as realidades, sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, inclusive. Mas Jesus tem uma autoridade que, com a sua voz, com uma palavra, alcança o mais profundo do coração de um ser humano. E a voz de Jesus é capaz de produzir uma transformação no meu coração, no seu coração, que nenhuma outra voz é capaz de produzir. A transformação que a gente pode experimentar em Jesus, a gente não consegue encontrar em mais nenhum lugar. Jesus está aqui encontrando esse grupo de pescadores. E eu queria que você observasse que existe uma progressão nesse texto. Quando Jesus encontra com ele, Jesus está diante de uma multidão, Jesus é rodeado por uma multidão, a multidão começa ali a espremer Jesus e ele está ensinando, que é um gesto característico da vida de Jesus. Jesus gasta a sua vida ensinando, mostrando o caminho, orientando. E ele está aqui mais uma vez ensinando a uma multidão que o cercava. Mas vai chegando tanta gente que Jesus vai ficando espremido. E ele então está na beira desse lago chamado Genezaré, ele resolve entrar num barquinho para se afastar um pouquinho daquele grupo. E ele faz isso. Quando ele termina, ele percebe que tem um barco afastado. Ele chega perto e lá está Pedro, Tiago e João, que tinham passado a madrugada pescando. E eles estão ali numa condição de frustração. Então, repare isso. Jesus encontra aqueles homens quando eles estão completamente frustrados. Eles estão completamente desanimados. Por quê? Eles estão cansados, eles estão esgotados. Porque eles haviam passado a madrugada inteira e não conseguiram pegar nada. Não conseguiram pescar nada. E eles eram pescadores profissionais, o que significa dizer que não ter peixe era para eles não ter recurso. Então você imagina a cabeça daqueles homens. Além do esgotamento físico, a preocupação. A gente está voltando para casa, um dia está começando e a gente não tem recurso nenhum. Eles estão completamente frustrados, decepcionados.
E é nesse lugar que Jesus encontra com eles. Eu gosto de perceber esses movimentos de Jesus, perceber que muitas vezes, quando a gente chega nesse lugar da frustração, do esgotamento, Jesus aparece. Muitas vezes, nesse lugar, nesse momento, é que Jesus chega. Quando a gente já perdeu as nossas forças, quando a gente não sabe como vai ser, quando a gente não vê recursos, quando a gente não tem mais capacidade para resolver a situação, de repente Jesus chega. E quando Jesus chega, eu comecei dizendo isso e quero reforçar, a nossa história sempre pode mudar. Então, queria que você, antes de continuar, queria trazer uma palavra aqui ao seu coração. Cultive essa expectativa diante de Jesus. Lembre-se disso. Diante de Jesus, sempre pode acontecer algo novo. Jesus sempre pode te surpreender. Jesus sempre tem algo para fazer em você. Por você. Naquele momento, aqueles homens se encontram com Jesus, ou melhor, são encontrados por Jesus. Jesus vai até eles. E Jesus diz para aqueles homens, lancem as redes sobre as águas. E eles dizem para Jesus, a gente passou a noite toda aqui fazendo isso. A madrugada inteira, a gente não pegou nada. Aí, entra aquela expressão que eu pedi para você frisar. Jesus fala para eles assim, então vamos para águas mais profundas. Coisa sensacional. O que Jesus está falando para eles é o seguinte, sai daí desse lugar. Porque nesse lugar onde você está, você já entendeu o que acontece. Você já sabe o que pode acontecer aí. Aí é frustração. Aí é cansaço. Aí onde você está é esgotamento. Aí você tenta e não consegue nada. Aí você fica perdendo tempo, aí você fica batendo cabeça, aí você fica, sabe? Nesse lugar onde você está aí não vai dar em nada. Vem comigo. Vamos para águas mais profundas. Eu gosto muito disso. Por isso que eu queria ler nessa versão. Porque Jesus está sempre nos deslocando. Ele está sempre chamando a gente para sair desse lugar da superficialidade, onde as coisas são superficiais. E mais, Jesus está sempre chamando a gente para sair do lugar onde nós temos o controle. É verdade ou não que a gente gosta de controlar as coisas? A gente gosta de ter o controle, o domínio das coisas. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Eu já vejo que a minha esposa não esteja acompanhando isso. Eu já vejo isso lá no Israel, que nem tem 2 anos. Às vezes ele faz aquela bagunça com os brinquedos, e aí eu falo para ele, filho, vamos lá, vamos guardar as coisas. Aí ele pega um brinquedo e guarda, e sai correndo e some. Ele não quer ajudar, ele quer que eu guarde tudo. Né? Ou seja, ele faz a bagunça dele e ele, eu que tenho que resolver, né? Já desde criança mostrando esse indício, né? De que não quer se comprometer com as coisas ali. Mas nós temos essa tendência, esse impulso a querer controlar tudo. Esse impulso de querer dominar tudo, de querer ter a sensação de que as coisas estão acontecendo da forma que nós achamos que elas devem acontecer. Aí quando Jesus chega e nos encontra assim, o que ele fala para a gente? Sai daí. Aí é um lugar da superficialidade. Vamos para águas mais profundas. E o que eu acho impressionante nesse texto é porque aqueles homens eram pescadores. Jesus não era pescador. Jesus não dominava aquela atividade. Jesus era um carpinteiro. Você lembra disso? A origem de Jesus é essa. E um carpinteiro dando ordem para um pescador. Olha que coisa interessante. Jesus não dominava a atividade da pesca. Mas aqueles homens, de alguma forma, ouvem a voz de Jesus. Ouvem a orientação de Jesus.
E eles falam, a gente tentou a noite toda, a madrugada toda, e a gente não conseguiu, não. A gente não conseguiu nada, mas é porque o Senhor que está falando. Então eles se apegam na palavra de Jesus, na orientação que Jesus dá. Porque é o Senhor que está falando, a gente vai jogar as redes. E assim eles fazem, eles lançam a rede. E o que acontece? Algo extraordinário. Uma pesca nunca vista. Uma experiência nunca vivida por nenhum pescador daquela época. Alguns estudiosos dizem, alguns pesquisadores dizem que aquela pesca não foi relatada até os dias de hoje. E eles dizem o seguinte, que embora no texto não descreva isso, mas testemunhas que participaram daquele evento descrevem que tinham muitos peixes, muito além do que eles conseguiram pegar ali, porque eles estavam com rede, então tinha uma limitação. O texto aqui vai dizer que eles pegam tanto que eles não conseguem puxar, eles precisam pedir ajuda a um barco que está perto, e quando esse segundo barco chega, também quase eles afundam, de tanto peixe que cabe, que enche os barcos. É algo extraordinário. É um milagre nunca visto. E esse texto traz uma lição. Uma das lições que eu quero destacar para mim e para você nessa noite, a partir desse relato, é para que você perceba para onde Jesus está te chamando. Vá para águas mais profundas. O que significa águas mais profundas na sua história hoje? Quando você ouve isso, de onde você percebe que Jesus está querendo te tirar? E para onde você percebe que Ele quer te levar? Onde é esse lugar que você fica, que você tem o pleno controle? Mas embora você controlando, você já se esgotou, você já se cansou, você já perdeu a esperança, você já entendeu que nada vai acontecer ali. Onde é esse lugar na sua vida, na sua história hoje? Onde você se percebe esgotado, cansado. Onde você diz, aqui eu tenho controle, mas aqui o resultado não é positivo. E onde Jesus está falando, saia daí e vem comigo para águas mais profundas. Porque quando a gente se lança nessa direção e nessa voz de Jesus, a gente tem sempre a possibilidade de experimentar coisas extraordinárias. Mas a segunda lição que eu vejo nesse texto é que esses homens estão experimentando de um grande milagre. Mas para além do milagre, como eu disse, eles estão experimentando de uma grande transformação. O texto diz que quando eles voltam, Pedro, tão perplexo com o que ele viveu ali, ele se prostra diante de Jesus. Que é um sinal de quê? De reverência, de adoração. Pedro, naquele momento, estava reconhecendo quem era Jesus. Não era só um homem que fazia milagres, mas era o Filho de Deus. Ele cai de joelhos diante de Jesus. E a reação de Pedro é de reconhecer a condição do seu coração. Ele diz, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, você é o Cristo. Você é o Filho de Deus. Você é Deus entre nós. Eu sou um pecador. Eu não sou digno de estar na tua presença. O que aconteceu nesse momento no coração do Pedro? Uma mudança. Uma transformação. Porque é isso que a presença de Jesus faz. Muda completamente o nosso coração. Se você está aqui hoje, se você veio a esse lugar hoje, foi porque em algum momento você foi encontrado por Jesus também. Você também ouviu essa voz de Jesus. Você foi tocado por Jesus. Em algum momento da sua história, Jesus estendeu as mãos para você.
E o texto vai continuando, dizendo que a partir daquele momento, eles vivenciam um grande milagre, eles vivenciam uma grande transformação no coração, e a vida e a história deles mudam radicalmente. Eles deixam de ser pescadores e passam a ser discípulos de Jesus. Essa é a progressão que eu falei para você que existe nesse texto. Homens que estavam esgotados, cansados, frustrados, decepcionados. Por quê? Porque empenharam o seu máximo. Fizeram e deram do seu melhor. Mas o resultado foi nada. Porque diante de Deus é isso que acontece. A gente dá o nosso melhor, mas não é nada. Porque a única oferta que agrada a Deus é o sacrifício de Cristo. Não é o nosso esforço. A única oferta que Deus recebe é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo faz Deus se alegrar e dizer: agora sim a justiça está realizada. Satisfeito. Agora sim a dívida foi paga. Então é o sacrifício, é a obra de Cristo que é a oferta agradável a Deus. Não é o esforço humano. O que isso significa? Isso significa que enquanto a gente fica se esforçando, tentando construir a nossa história a partir de nós mesmos, Deus está dizendo: se apeguem a Jesus, porque é a oferta dele que eu recebo. Coloquem o coração em Jesus. Dependam de Jesus. Confiem em Jesus. Que é confrontador para mim e para você. Porque a gente fica dando vazão para a voz do nosso coração, para a voz da nossa consciência, achando que é isso que vai sustentar a nossa história. Aí está Jesus aqui falando para a gente: não, vamos para águas mais profundas. Confie em mim. Confie na direção que eu tenho para você. Confie no lugar para onde eu quero levar você. Confie no que eu quero fazer com você. No livro de Gênesis, a gente encontra a história de um homem chamado Abraão. Acredito que todos vocês conheçam. Abraão, em certas medidas, viveu também essa experiência de ser chamado por Deus para sair da sua terra, para sair da sua parentela e ir para um lugar que o próprio Deus conduziria. Então existe uma semelhança entre esse chamado que Deus faz a Abraão e esse chamado que Jesus está fazendo a esses homens. E nos dois casos, o que a gente vê são esses homens se lançando nessa direção, nessa voz, se submetendo a essa voz, que é confrontador para mim e para você. Que há uma submissão que é, muitas vezes, difícil para mim e para você. Se submeter à voz de Jesus, se submeter à voz de Deus. Mas a gente precisa lembrar que é debaixo da palavra de Deus, debaixo da orientação de Deus, que a gente encontra a vida no seu significado mais pleno. De forma que todas as vezes que a gente tenta conduzir a nossa vida por nós mesmos, a gente se frustra. Mas quando a gente se lança na palavra de Jesus, a gente vai experimentando dos milagres que ele tem para fazer. A gente vai experimentando da presença dele. A gente vai experimentando da transformação que ele vai fazendo no nosso coração. Porque essa é uma jornada que começa e só vai terminar na eternidade. É o que a gente chama de conversão. A conversão, ela é um ato pontual. Mas ela é um ato progressivo, ela vai acontecendo. Todos os dias o nosso coração está se convertendo. Todos os dias. Existe um marco, existe um momento que a gente chama. Esse é o momento da minha conversão. Mas ela não termina aí. Ele é um processo contínuo. Deus vai nos convertendo, Deus vai moldando o nosso coração, Deus vai trabalhando o nosso coração, Deus vai nos transformando.
É um processo contínuo da conversão. E é nesse processo, quando a gente vai crescendo e desenvolvendo, que a gente vai podendo desfrutar disso, da comunhão com Jesus. Não é longe de Jesus. É perto de Jesus. É por isso que a gente precisa se lançar na palavra de Jesus. Isso não é um moralismo religioso. Isso não é um discurso religioso, porque inclusive Jesus não tem relação nenhuma com religião. Jesus quer transformar corações. Jesus quer fazer com que a gente viva e desfrute da vida com a qualidade que Deus fez para que a gente pudesse viver e existir. O propósito de Jesus é nos oferecer essa qualidade de vida. E a gente fica buscando isso em outros lugares. É por isso que a gente precisa se lançar aos pés de Jesus, como Pedro falou aqui, como Pedro fez aqui. É para que a gente possa desfrutar dessa vida que Ele tem para nos oferecer. Porque, afinal de contas, Ele é o autor da vida. Quem sabe melhor de vida do que Jesus? Quem conhece melhor a natureza humana do que Jesus? Quem conhece mais do que a gente precisa do que Jesus? Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Esses homens entenderam isso. E eles falaram, a gente tentou, com toda a nossa experiência, com todos os nossos recursos, com a nossa tecnologia, com tudo que a gente tem, a gente tentou e não deu em nada. Então a gente vai submeter a tua voz. É porque o Senhor está falando, a gente vai lançar. Então eles se submetem. Abraão fez a mesma coisa. Se submeteu ao chamado. Saiu, largou tudo que tinha. E se lançou numa jornada. A caminhada cristã é se lançar numa jornada. A caminhada cristã requer sair da zona de conforto. Isso é muito contraditório, porque muitas vezes a nossa oração é: Senhor, nos dá um lugar confortável. Nos dá um lugar confortável. E Jesus está falando, vamos para águas mais profundas. Sai daí da superficialidade. Você fica querendo buscar conforto? Eu quero te mostrar outras coisas. Eu quero te levar para outro lugar. O Abraão teve que sair da sua zona de conforto. Na zona de conforto, ele se sentia ali seguro. Ele tinha recursos, tinha possibilidades. Ele se sentia no controle. Aí Deus fala para ele, sai daí. Tem algo que eu quero fazer, mas não é com você aí nesse lugar. Vamos vivenciar um processo aqui comigo. Porque vai ser nesse processo que você vai me conhecer. Vai ser nesse processo que você vai amadurecer. Então, às vezes, Deus faz isso com a gente. Às vezes, Deus nos chama e nos tira da nossa zona de conforto. Para que a gente aprenda quem de fato Ele é. Para que a gente tenha experiências com Ele e assim a gente cresça. A gente amadureça. Minha oração por mim e por você nessa noite é para que a gente não perca a expectativa de que diante de Jesus sempre coisas extraordinárias podem acontecer. Diante de Jesus, nós temos sempre a possibilidade de experimentar coisas extraordinárias, coisas que a gente nem imagina. Porque vocês acham que eles voltaram imaginando que eles pegariam muito peixe? Aquilo nem passava pela cabeça deles. Mas quando eles obedecem à palavra de Jesus, algo extraordinário muda. E a minha oração por mim e por você é para que você também não esqueça disso. Jesus é aquele que pode mudar o nosso coração profundamente, radicalmente. Nenhuma outra voz é tão potente. Nenhuma outra voz penetra tão fundo a alma de um ser humano do que a voz de Jesus.
Para onde Ele está te chamando? Para onde Ele quer te levar? Como é que você percebe a voz de Jesus chegando no seu coração? O que significa para você hoje escutar Jesus dizendo: vamos para águas mais profundas? Queria que a gente orasse respondendo essa palavra. Queria que nós fôssemos encorajados por essa palavra. Que é consolo, mas também é confronto. Porque sair da zona de conforto nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Sair do lugar do orgulho e dizer: não, eu queria ficar aqui, eu queria que fosse do meu jeito, eu queria que fosse como eu estou dizendo para ser. Mas eu vou fazer conforme Jesus está me orientando. Eu não sei o que vai dar. Eu não sei o que vai acontecer. Mas de uma coisa eu posso ter certeza. Que diante de Jesus, coisas extraordinárias sempre podem acontecer. Que a gente se apegue a isso. Que isso seja uma verdade no meu coração, no seu coração. Creia nisso. Creia nisso de todo o seu coração. Isso não é um discurso religioso. Isso não é um discurso moralista, não. De forma nenhuma. Essa é a crença no Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que tem autoridade sobre todas as realidades. É uma fé no Deus vivo e verdadeiro, naquele que pode mudar a nossa história, naquele que pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida e na nossa história, na sua casa, na sua família. Você pode experimentar de realidades completamente diferentes se você se prostrar diante de Jesus. Nós podemos experimentar coisas completamente extraordinárias, de mudanças profundas do nosso coração, da nossa mente, da nossa consciência, expansão do nosso olhar a respeito da vida. Quando a gente se lança aos pés de Jesus, quando a gente obedece à voz de Jesus, quando a gente vai com Ele, para águas mais profundas. Que seja assim, para a glória do nosso Pai. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração? Senhor bendito, nós queremos consagrar mais uma vez as nossas vidas, Pai, diante do Teu altar nesse momento. Que o nosso coração esteja aberto, Pai, para perceber a Tua presença, porque o Senhor sempre está presente. Que nosso coração esteja sensível, Pai, para discernir e ouvir a Tua voz. E, sobretudo, que o nosso coração esteja aberto para nos submeter à Tua voz, que nos chama a lugares mais profundos, a águas mais profundas. Que a incredulidade, Pai, que o nosso orgulho, que o nosso ego, que o nosso desejo de ficar em lugares confortáveis não nos impeçam de experimentar daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida e na nossa história. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a nossa fé seja fortalecida. Nos encontre, Pai. Nos encontre. Eu quero pedir ao Senhor que visite de forma muito especial nessa noite aqueles que nesse momento aqui estão, Pai, com essa sensação de frustração, com esse cansaço na alma, com esse vazio existencial, falta de sentido e significado para a vida.
esses que perderam a fé. Aqueles que em algum momento até desistiram da vida. Tamanho a dor, tamanho a frustração que sentem. Jesus de graça e de misericórdia, toca nesse coração, Pai. Fala nesse ouvido, Pai, com a tua voz poderosa, com a tua voz transformadora. Que somente o Senhor pode mudar, Pai, transformar o coração de uma pessoa. Somente o Senhor pode abrir os nossos olhos, nos fazer enxergar. Deus na sua plenitude. Somente o Senhor pode nos colocar, nos inserir na família perfeita e plena, Trindade Santa. Somente o Senhor pode nos fazer desfrutar da presença do nosso Pai, do nosso Criador. Não tem outro caminho, Jesus é o caminho. Que teu Espírito, Pai, seja derramado mais e mais sobre nós. Que não nos falte orientação da tua parte. Obrigado por esse tempo de culto, onde mais uma vez fomos orientados. Sinal do teu cuidado, Pai, por cada um de nós. O Senhor cuida de nós quando nos dá orientação, quando nos dá direção. É o Senhor cuidando de nós. Então, obrigado pela tua palavra, que é para mim e para os meus irmãos e minhas irmãs. Sinal de esperança, expressão do teu amor, da tua graça, Pai. Faça florescer nos nossos corações bons frutos, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Vamos fazer mais uma oração, nos despedindo e pedindo ao Senhor que nos leve em segurança para as nossas casas. Jesus querido, nós oramos agora pedindo ao Senhor que nos leve debaixo da tua segurança, Pai, para as nossas casas, que a gente desfrute de uma noite de descanso, de repouso, que essa semana que se inicie seja uma semana, Pai, abençoada por Ti, que o Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo, revigorando as nossas forças. Que a gente desfrute dessa semana na Tua presença. E, Senhor, que ainda essa semana a gente experimente daquilo que o Senhor tem para fazer nos nossos corações. Nos surpreenda, Pai, com o Teu poder, com a Tua voz, mas, acima de tudo, nos surpreenda abrindo os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações, para que a gente reconheça quem de fato o Senhor é. Seja assim para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.